pela a emissora Rádio Evangelizando Nações, também televisão Evangelizando Nações, com o programa Missão em Portugal. Estamos transmitindo de Portugal para outros países, outras nações, para grupos diferentes, com línguas diferentes. É um privilégio poder ter essa oportunidade de poder transmitir para lugares diferentes, aqueles lugares que nós não temos condições, às vezes, de chegar lá. Às vezes vamos ter ainda, mas não tivemos, mas a palavra chega. Então, a palavra ela tem poder. Ela tanto atua no perto como no longe. Porque o Deus, que é o dono da palavra, ele é o Deus de perto e Deus de longe. Ele cria aonde não existe, faz existir em lugares aonde não há e chega em lugares aonde nós não chegamos. Porque o Senhor, ele é presente em todos os lugares. Ele é onisciente, ele está em todos os lugares e a sua presença é verídica para aqueles que realmente creem nele. É um privilégio nessa noite poder estarmos reunidos aqui novamente para poder transmitir algo importante. E aqui nós estamos bem distante, mas bem pertinho, porque nós estamos perto de Deus, e como Deus está perto em todos os lugares, nós também estamos perto uns dos outros, né? Na comunhão com fé, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Hoje eu tenho um tema muito especial para falar, que é a Bíblia nos inspira a oração. A oração é coisa muito importante para aqueles que creem em Deus. E nós temos o nosso texto, o texto básico, como texto áureo do nosso tema hoje, ele está em 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, no capítulo 5 e o versículo 17. É um versículo bem pequenininho. Orai sem cessar. Então é baseado na oração hoje que nós vamos falar um pouco sobre por que nós devemos orar, a inspiração que nós temos, de onde ela vem. Será se nós oramos porque só nós cremos em Deus? Ou tem algo que nos puxa para isso, que nos eleva a isso? Algo que nos motiva a fazer isso. E esse algo que motiva para nós fazermos orações e orar uns pelos outros é a própria palavra, é a Bíblia. Está tudo registrado na Bíblia. E nós podemos ter como prática desse tema, e como a Bíblia, né, mostra, é que não há obstáculo intransponíveis diante do crente que orar, porque sabemos que a oração do justo pode em seus efeitos. Então, se nós sabemos disso, que não pode haver obstáculo, que nós podemos orar e estarmos sempre orando, é porque a oração do justo, ela pode em seus efeitos. Ela tem poder. Porque a oração do justo é uma oração sincera. Quando nós oramos com sinceridade diante de Deus, porque Ele é que conhece o nosso coração e as nossas necessidades, aí sim a oração ela tem os seus efeitos. O efeito da oração é o quê? São as respostas que nós sentimos, vivemos e podemos testemunhar. Isso é a vida de um verdadeiro cristão. Ela age assim, porque ele medita na palavra, ele crê na palavra e ora mediante a palavra. E assim como a palavra tem poder, elas têm os seus efeitos, né? E graças a Deus por isso, que nós temos algo que nos leva, nos inspira a orar. Porque se depender de nós, só de nós, às vezes nós não conseguimos nem sequer orar, porque às vezes não temos palavra. E como os próprios discípulos, eles pediam a Jesus para ensinar a orar, então nós temos que aprender a orar. Então nós estamos aqui hoje para transmitir esta mensagem
Falamos aqui diretamente do arquipélago dos Açores, da ilha de São Miguel, da cidade de Ponta Delgada, que é a capital dos Açores, para outros países. Olha, de uma ilha sendo transmitido para outros países, para todo Portugal, para o Brasil e para outros países que poderão alcançar através dessa emissora. Então, eu gostaria de ler aqui o texto que nós vamos meditar e depois nós vamos ouvir uma música sobre oração, uma música de uma cantora que eu admiro muito, que é a Mara Lima. Conheci quando era criança, quando ela era ainda criança. E eu vou ler aqui os textos que está aqui no Evangelho de Lucas e também em Efésio e Marcos. São leituras divididas e variáveis. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Essa referência está em Lucas, no capítulo 11 e o versículo 1. Agora o versículo 2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E agora eu vou ler Efésios capítulo 6 e o versículo 17 e 18. O versículo 17 diz: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e persevere na oração por todos os santos. Olha só as instruções que está tendo aqui sobre oração. Nós vamos agora para Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. E diz lá: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. São 3 coisas importantes, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ou chegará o tempo, ou o fim, né, de tudo aquilo que nós estamos passando, ou estamos vendo acontecer também. Porque como nós vivemos tempo do fim, nós temos que estar atento a tudo, né? Então agora eu vou orar e depois nós vamos ter um intervalozinho com uma música. Pai querido, obrigada, Senhor, por esta palavra que acabei de ler. Nós sabemos que ela tem poder, mas também nós sabemos que a nossa oração é poderosa. Nós vamos juntar o poder da palavra com o poder da oração hoje e vamos ver os frutos que vai dar esta oração. Uma oração primorosa, porque o Espírito Santo age tanto na palavra como na pronúncia, quando nós estamos falando com Ele. O Senhor, Ele conhece os corações e Ele sabe as nossas necessidades. Por isso eu venho, Senhor, a te pedir a Tua intervenção nesse momento com o Teu Espírito, para ir nos iluminar, nos guardar, nos orientar e visitar, Senhor, a cada um daqueles que possa estar necessitado de algo. Algum ouvinte que possa estar precisando desta palavra. Essa palavra de aprender a orar, de conhecer sobre orar, oração, porque isso é um discipulado. Nós vamos aprender hoje sobre oração, sobre o que vem antes da oração. Nós temos que ter inspiração e nós queremos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus e guiado
para que tudo que nós fizermos seja com efeito e que o nome do Senhor seja glorificado. E queremos honrar o nome do Senhor também, sabendo que as nossas orações não ficam em vão. O Senhor, Ele acolhe, Ele escuta e Ele tem o tempo determinado de responder e de fazer que as coisas aconteçam, de forma que às vezes nós não entendemos, mas nós pedimos ao Senhor nesta hora, que o Senhor faça-nos entender aquilo que está às vezes difícil, complicado, aquilo que às vezes nós pensamos que é de uma maneira e o Senhor tem a certa, que o Senhor possa dar a forma certa, para que possamos andar nos seus caminhos, em direção, em caminho reto, vai tirando tudo que é torto, Senhor, e nos dá a vitória que nós estamos precisando. Abençoa cada um dos teus filhos, dos teus servos que partilham, que também executa esse ministério da transmissão da tua palavra. E aqueles que estão na intercessão do grupo que estão sempre intercedendo. O grupo, a família Evangelizando Nações. Que o Senhor possa estar visitando a cada uma das filhas tuas, das tuas servas que estão ali com o propósito de interceder. E que o Senhor esteja atento e respondendo, fazendo com que esse ministério cresça e que vai mesmo segundo a necessidade dos corações. Eu te peço, te agradeço por esse momento que aqui vamos ficar na tua presença. No nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos ouvir a primeira música?
atender a quem te clamar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Tenho chorado muitas vezes sozinha. Ouve agora, Senhor, minha oração. Pois quando uma luta chegar, sorrindo eu possa dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. No amanhecer. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. A Bíblia. Primeiro, o que é a Bíblia? A Bíblia é o manual do crente na comunhão com Deus. Ela pode não ser o manual do crente quando o crente não usa ela para que possa, de forma que possa se alimentar e manter uma comunhão com Deus. Mas quando ela é usada para esse fim, para manter uma comunhão com Deus, ela é exatamente o manual do crente, daquele que crê na palavra. Então, isto é Bíblia. A natureza da oração. Nós vamos entrar logo sobre o assunto da oração. O que é orar? Nós sabemos que orar é restabelecer a comunhão perdida com Deus. Esse é o primeiro ponto que nós vamos meditar aqui sobre a natureza da oração. Nós sabemos que Adão e Eva perderam a maravilhosa e contínua comunhão com o Criador por causa do pecado. Falar com Deus era acontecimento normal naquele jardim de delícia. O homem criado à imagem e semelhança de Deus era dotado de inteligência, que o habitava a ter comunhão com o Criador. Mas o pecado separou de Deus, e como poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Conforme está em Amós, capítulo 3:3. Mas Deus tinha um plano de redenção pelo qual o homem poderia recuperar a comunhão com ele. Isso é através de Jesus Cristo, conforme Efésios 3:11. Orar é falar com Deus. Segundo o Catecismo Maior de Westminster, a oração é a oferta de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com a ajuda do seu Espírito. Orar, essa oferta nos traz a nós o desejo a Deus. Nada mais é que entrar na sua presença e conversar com Ele. Então, orar é uma oferta dos nossos desejos a Deus. Nada mais é do que a sua presença e conversar com Ele. Orar é mais do que pronunciar simples palavras, é o ato de falar com Deus sobre nossas necessidades. Então, orar não é uma coisa, como muitos às vezes aprendem, que temos que ler uma coisa ali que está escrita, que o outro já fez, e ficarmos somente lendo aquilo para poder falar com Deus. Nós falamos a Deus sem ter oração nenhuma escrita, mas Jesus deixou o exemplo escrito para que podemos seguir
né? Tudo temos que ter uma base, e essa base é exatamente isso. Depois nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo de forma que não precisamos de ter nada escrito, porque nós memorizamos, né? E aqui o ponto 3, a oração é o canal da comunicação com Deus. Segundo Mateus 7,7, né? Pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. John Bunyan escreveu que orar é derramar de um modo sincero, consciente e efetuoso o coração ou a alma perante Deus, por meio de Cristo no poder e ajuda do Espírito Santo. Então, até para a gente orar, nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, e por isso a inspiração vem dele. Para falar com Deus é preciso ter uma atitude sincera, pois é impossível orar a Deus com o coração manchado pelo pecado, ou querendo esconder-se da sua presença, no caso de Adão e Eva. Salmo 66, 17 e 18 e Jeremias 29, 13 nos dá esta base. A falta de sinceridade faz com que Deus rejeitasse as orações que estão no livro de Oséias 7,14. Quando Deus lhe censura dizendo: e não clamam a mim com o seu coração. Diz ainda o texto de Oséias: mas davam uivos com suas camas, nas suas camas. Não falavam ou conversavam, mas uivavam com o coração mentiroso. Deus não aceita simulação nas orações, nem exibição hipócrita do tipo de oração farisaica. Está lá em Mateus 23, 14. O ponto 4, nós estamos vendo sobre ainda a primeira parte, que é sobre a oração, né? Orar é abrir o coração para Deus. Apocalipse 3:20. Esse texto é o que melhor projeta a importância da oração. És a chave que abre a comunicação entre Jesus e o crente. Então, a oração é o quê? É a chave que abre a comunicação entre Jesus e o crente. Descobrimos que não é a nossa oração que motiva Jesus a nos responder. Olha só, é Jesus quem nos move a orar. Ele bate propiciando a oportunidade para entrar em nosso coração. Em princípio, é Jesus quem bate a porta do nosso coração. Isaías 65, 24. Ele bate a porta de nosso coração procurando contato, a comunhão. Ele está pronto a nos responder antes que peçamos. Antes de pedir, ele já conhece, sabe? Olha, como ele sabe todas as coisas, ele sabe até o que nós vamos pedir. É bom entender também que não é a nossa oração que compele Jesus a vir até nós, mas ele vem até nós porque quer vir, porque quer entrar e desejar cear conosco. Aí Apocalipse fala sobre isso. E deixar Jesus entrar na casa, nosso coração. Orar é deixar que Jesus ter acesso às nossas necessidades. Significa deixar Jesus glorificar seu próprio nome no nosso recesso das necessidades que nos cerca e exercer seu poder em nossas vidas. Então, o poder de Deus, nós é que temos que deixar
dar o acesso. E aí ele tendo acesso, aí ele vai exercer o poder na nossa vida, que nós precisamos desse poder para sobreviver, né? Agora nós vamos para o ponto 2, a natureza da oração. A natureza, de onde veio? A vida cristã não é um jardim de delícia, mas sim, como nós já vimos lá no outro, um campo de guerra, no qual o crente deve estar constantemente. A oração é um dos ingredientes de fortalecimento espiritual da vida cristã. Pois a nossa guerra não é contra a carne, como nós vimos lá em Efésios, já lemos em Efésios 6, não é contra carne e sangue, mas sim contra os poderes espirituais da maldade sobre o comando do diabo, né? Conforme está lá em Efésios 6, de 10 a 13. A oração é a força maior contra Satanás. E ele tudo fará para impedir que oremos. A razão de muitos fracassos espirituais hoje em dia é a falta de oração. Precisamos orar e aprender o caminho da oração eficaz. De que modo? Ponto 1. Cultivando a reverência à palavra de Deus. O Salmo 119 e versículo 6 e depois o versículo 15. Por quê? Porque a Bíblia tem tudo que Deus quer de nós. Ela é a nossa palavra e deve ser respeitada, reverenciada. Por isso é importante criar-se o hábito de orar e meditar na palavra de Deus ao mesmo tempo. Muitas das vezes a gente está orando a palavra, e meditando na palavra a gente está orando. É incrível. Em sua oração intercessória, Jesus orou ao Pai dizendo: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste a eles e receberam, e verdadeiramente conhece que sai de ti, e creiam que tu me enviaste. Isso está em João 17, versículo 8. As palavras de Jesus. O ponto 2. Cultivando o hábito de orar diariamente. Salmo 86, versículo 3. E o nosso texto de hoje, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que oravam continuamente. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, 10 a 13. Ana derramava a sua alma perante o Senhor. Em 1 Samuel 1,15. Devemos orar quando estamos com os outros. Lucas 9, 28. Orar durante a noite. Lucas 6, 12. Orar pela manhã. Marcos 1, 35. Orar durante as refeições. Mateus 26, 30. Orar sempre. Colossenses 1,9 e Efésios 6, 18. O crente deve habituar-se a reservar um tempo do seu dia para orar, assumindo um firme compromisso com a tarefa de buscar o Senhor com o coração firmado neste propósito. Salmo 57, versículo 7. O terceiro, conscientizando-nos da importância da oração. Tiago 5,16 declara que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Precisamos crer na eficácia da oração. Precisamos entrar com confiança no trono da glória, sabendo com certeza que seremos
ajudado em tempo oportuno. Hebreus 4,16. As promessas bíblicas existem porque funcionam. Elas funcionam não por truque de magia ou por sorte, mas porque Deus dá promessas. O Deus das promessas funciona. É real, é verdadeiro. A oração tem grande valor e se faz necessária na vida cristã, tanto para o crente em participar, como para a igreja como um todo. É a oração individual e a oração coletiva, que é a da igreja, né? O quarto ponto, cultivando a dependência do Espírito Santo. Paulo ensina que o Espírito Santo nos ajuda na oração quando nós não sabemos orar como convém. Romanos 8:26. E aos Efésios, o mesmo autor exorta a igreja a que ore em todo o tempo, com toda oração e súplica. Foi o que eu li no início aqui, o nosso texto de hoje, Efésios 6:18. E é o tipo da oração que fazemos, mas que é gerada pelo Espírito. Ele é o produtor desse tipo de oração. Manifesta em louvor, adoração, súplica e intercessão. Depender do Espírito significa crer e aceitar que as nossas petições serão ouvidas com garantia de que Ele intercede por nós. Você vê o valor da oração. Se Ele intercede por nós, é porque nós precisamos mesmo de muita oração e de orar muito. O terceiro ponto, a Bíblia menciona alguns obstáculos à oração. Olha, vamos ver os obstáculos à oração. Existem vários obstáculos que se levantam diante do crente no exercício da oração. São barreiras morais, físicas e espirituais. Ora, para mantermos aberto o caminho e livre o acesso a Deus através da oração, devemos confessar nossos pecados e nos purificar de toda a imundície. 1 João 1,9, né? Cristo lava os nossos pecados, né? Que pecado pode impedir que Deus nos ouça? Qual é o pecado? Pode nos impedir que Deus nos ouça. Qualquer pecado? Número 1, iniquidade no coração. Isaías 59:12. Iniquidade é tudo aquilo que não corresponde à equidade, ou seja, tudo aquilo que é injusto e não respeita o direito dos outros. É tudo aquilo que procede de um coração vaidoso, presunçoso e egoísta. Não haverá resposta à oração malévola de alguém para satisfazer os seus interesses. Pois é impossível para Deus, né, responder. Por quê? Pois é impossível estar na presença de Deus Santo com a vida atolada em pecado. Mas é possível a Deus ouvir uma oração de arrependimento e confissão. Provérbio 28:13, Salmo 32:5 fala sobre isso, a oração com confissão. O segundo ponto aqui da Bíblia que menciona obstáculos à oração. A mágoa. Primeiro foi a iniquidade, agora vamos ver a mágoa. A mágoa e rancor no coração. Um dos pecados que entristece o Espírito Santo é a mágoa, que significa desgosto, amargura, pesar, tristeza. São aqueles sentimentos negativos causados por alguma contrariedade ou ofensa recebida de outro. Efésios 4:30 e 31.
As pessoas dominadas por esses sentimentos carnais precisam de cirurgia divina para extirpar este mal. Quantos crentes vivem no seio da igreja com mágoas profundas, que tiveram início, às vezes, por uma simples contrariedade, mas como uma semente daninha, germinou e cresceu, criou raiz de amargura, e só por trabalho duplo de Deus e da pessoa será possível extirpar a mágoa e o rancor. Precisamos de trabalhar muito sobre esse aspecto da mágoa e do rancor, que muitas pessoas estão sofrendo da doença chamada depressão exatamente por causa disso. Terceiro, sentimentos de indignidade. Há duas maneiras de entender esse obstáculo, um positivo e outro negativo. O positivo pode ser ilustrado como a adoração daquele publicano que dizia e batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, em Lucas 18:13. Porém, o lado negativo do sentimento de indignidade nada tem a ver com humildade ou arrependimento, mas sim com uma atitude incrédula. São aquelas pessoas que se acham tão inútil que orar passa a ser desnecessário. A ideia é a de que Deus não vai se importar com elas. Temos que cultivar a resistência a esse sentimento e lembrar que são as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos, complexa e destruir nossa consciência de valor. Então, muitas pessoas se sentem diminuídas, às vezes, por sentimentos de indignidade. O quarto ponto, o egoísmo. Há tantas orações mesquinhas e egoístas, as quais não encontram eco diante de Deus. São orações que visam apenas satisfação dos seus próprios interesses. Oração, às vezes, mentirosa, porque tenta usufruir das bênçãos de Deus com elogios e louvores baratos ao Senhor. Ninguém pode esconder nada diante de Deus, porque Ele conhece a todos. Salmo 138, versículo 6. Então, nós vimos aqui vários aspectos, não é, de como nós devemos nos prostrar, nos fazer para que realmente agrade a Deus, né? Que Deus, nós devemos viver uma vida que seja agradável diante de Deus. E aqui, continuando, nós vemos aqui a natureza da oração, os pontos, né? A oração é a força maior que desfaz as obras das trevas de Satanás. A conscientização da importância da oração, que é o que está em Tiago 5,16, que declara a oração feita do justo pode muito em seus efeitos. Isso nós temos que ter como base para os nossos dias hoje, que nós dependemos da oração a cada dia, a cada momento. Nós não podemos viver sem orar. O exemplo de Daniel foi que ele orava 3 vezes ao Senhor diante de um propósito que ele fez. Mas será assim necessário hoje nós fazermos propósito de orar, como Daniel, como Ana, como Davi e outros? E nós precisamos mais ainda de buscar, porque se teve profetas que viviam sempre orando, que viviam vigiando para poder receber de Deus e transmitir, hoje em dia nós precisamos mais ainda, porque a ciência está se multiplicando, o mundo está em um caos e entrando em outros
em outras culturas, em outras coisas que não havia. Então nós precisamos mais ainda para poder ter a direção certa de Deus para nós atuarmos com a palavra, sabendo que a palavra tem poder. Nós precisamos de receber esse poder da palavra através de quê? Da meditação da palavra, que ela vai nos alimentando a cada dia. Então nós sabemos aqui que o que é oração, né? No início nós vimos o que é a oração. A oração é o quê, né? A oração, ela tem o seu poder, mas não é, e os seus efeitos. Por que tem obstáculo na oração, não é? É por causa que ela tem poder. Ela transforma, ela muda, ela desmascara Satanás, né? Nós sabemos que tem uma natureza, né? Nós sabemos que não é só falar com Deus que resolve. Nós sabemos que temos alguns ingredientes para nos fortalecer espiritualmente, para poder nós falarmos com Deus e essa palavra ter os seus efeitos, né? Então nós podemos responder essa pergunta: o que é a oração? A oração é falar com Deus. A oração é um canal de comunicação com Deus, segundo Mateus 7, 8, pedi, dai-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, tudo que pede, recebereis, e assim. Orar é abrir o coração para Deus. Então nós temos aqui uma resposta grande para a pergunta. Orar é estabelecer a comunhão perdida com Deus. Orar é falar com Deus. Orar é o canal de comunicação para com Deus. Orar é abrir o coração para com Deus. O que é oração? É tudo isso. Porque o crente não pode viver sem orar. Porque se ele viver sem orar, ele não tem autoridade, nem poder e nem eficácia, né? A oração dele vai morrendo, porque ele não está buscando a oração da maneira correta, que é meditando na palavra, é conhecendo a palavra, é que nós realmente crescemos e a palavra vai tendo efeito junto com a oração, e assim nós podemos ver o resultado e podemos testemunhar do que Deus vai fazer conosco, porque cremos, porque oramos, nem só oramos, mas cremos no poder da oração. Como a oração deve ser feita? Ela deve ser feita com o coração aberto diante de Deus. Temos que ter reverência à palavra de Deus, porque na Bíblia tem tudo o que Deus quer de nós e para nós. Ela é a palavra e deve ser respeitada, reverenciada, né? Então, como é que nós devemos? Com reverência, com atenção, não é daquilo que nós queremos, sabemos o que queremos para poder pedir a Deus, porque não podemos pedir a Deus com brincadeira, de qualquer maneira, porque temos que ter respeito. Porque o egoísmo impede as nossas orações. Os últimos pontos aqui que nós mencionamos sobre o egoísmo, né? A mágoa, o rancor, o coração, os sentimentos de indignidade. Porque o egoísmo, há tantas orações mesquinhas e egoístas, as quais não encontram eco diante de Deus. O que é o eco diante de Deus? É que não sobe. São orações que visam apenas a satisfação dos seus próprios interesses, e Deus não tem interesse em ouvi-lo. Por isso que ela não chega aos seus ouvidos. Como muitos dizem, ela não passa do teto, né? E como vencer os obstáculos que deixam as nossas orações sem eficácia? Nós temos que fazer o que para vencer esses obstáculos, né? Existe obstáculo que se levanta diante de nós, crente, né, para não exercitar. Às vezes consegue orar uma vez, duas, mas se nós estamos muito necessitados, nós não vamos seguir só o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Podemos seguir exemplo de outros profetas. Inclusive no Salmo 119 tem exemplo de
uns que ficavam 7 vezes ao dia orando e louvando a Deus. Ele louvava a Deus em oração. Porque a finalidade dos salmos é exatamente isso. São orações que estão lá, foram feitas, escritas, e que nós podemos louvar a Deus orando ao mesmo tempo. Então não importa, são várias formas, você pode orar. Orar cantando, orar lendo e orar falando diretamente com Deus. Como vencer esses obstáculos que deixam as nossas orações sem efeito? É exatamente isso, né? Orar, mas mantermos aberto o caminho e livre acesso para que Deus, através da oração, nós devemos confessar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície. Assim, Deus vai realmente fazer com que a nossa oração ela vença os obstáculos e tenha a sua eficácia, né? Então, esse foi um tema muito bom e eu gosto muito porque aqui fala de coisas que eu já passei, experiências próprias, né? De orar e ficar, às vezes, muito tempo e não ter nenhuma resposta, ou às vezes orar e parece que estamos orando sem fé, não estamos confiando, fazemos oração, parece que por uma obrigação. Aí eu vou orar, eu sei que isso não tem jeito não, mas eu vou orar. Não, você tem que orar sabendo, eu sei que tem jeito, porque Deus tem poder, e eu vou pedir a Deus, eu vou ler a palavra, e ler a palavra, medita na palavra, como muitas das vezes tem como base o Salmo 23, que diz ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Às vezes até decora, mas na realidade não é isso que está vivendo. Nós precisamos de viver o que nós oramos. Assim, estamos cultivando, estamos na dependência do Espírito Santo. Como se o próprio Espírito Santo, ele ora por nós, conforme está lá em Romanos, né? Em Efésios também, ele ora por nós quando nós não temos palavra, não sabemos orar. E o próprio Jesus deixou o exemplo nos ensinando como orar, né? Dizemos, Pai, santificado seja o teu nome. Estamos honrando e glorificando o nome do Senhor. Então é para isso que existem orações, para a gente expor a nossa alegria, aquilo que Deus faz por nós. Nós testemunhamos quando nós oramos, nós cantamos, nós louvamos a Deus. Então a oração ela abrange tudo, por isso que ela é essencial na vida do crente. Nós não podemos viver sem a oração. E precisamos tirar o egoísmo, tirar o ressentimento, a indignidade, a mágoa, o rancor, para que o nosso coração fique realmente limpo, preparado para exercer esse ministério de interceder por outras pessoas. E se nós não temos uma experiência nossa na oração, nós não vamos também poder ter essa autoridade de interceder por outras pessoas. E que essa lição sirva para que você possa exercer o ministério da intercessão, da oração, né, de saber os cuidados que temos que ter quando estamos na presença do Senhor, para entrar na presença do Senhor, e o resultado das orações é muito importante. As pessoas que são intercessoras, elas devem meditar nessa mensagem de hoje, no vídeo que vai ser gravado, que está sendo gravado, e reler isso, ouvir tudo de novo, reler não, mas ouvir, para que possa realmente colocar em prática, porque isso é uns ensinamentos, são palavras que veio para edificar, para nós nos mantermos, né, de coração aberto e receber, porque não vamos ficar a vida toda pedindo e não sabemos o que pedir. Vamos pedir sabendo o que nós queremos. E essa é a minha palavra de hoje. E o nosso texto de hoje: orai
sem cessar. Não importa se você está passando uma situação difícil, você pode dobrar o joelho de madrugada, depois de manhã tornar a orar, na hora do almoço orar, no meio da tarde orar, às 3, às 6, às 9, fazer oração de períodos em período, pedindo e insistindo diante de situações para que realmente veja o efeito da oração e poder testemunhar, porque o crescimento do crente é quando ele testemunha de algo que ele recebeu diretamente de Deus para a sua vida. E esta é a minha palavra para todos, uma palavra de edificação, de exemplo, para que todos possam ser edificados e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir a outra música e vamos encerrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai correr. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar,
Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai poder. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai poder. Se eu orar, Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Ó Deus, abençoa cada um que ainda vai fazer programa, os que vão fazer à noite ou durante o dia, nos fins de semana. Que o Senhor esteja, ó Deus, direcionando e abençoando. Obrigada, Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos dando uma noite de sono e um domingo de bênção. Ó Deus, a todos. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja realmente fazendo com que essa palavra surta o efeito nos corações. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e que vai fazer. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus.